A figura a seguir mostra um gráfico de Vx versus t para o movimento de um motociclista que começa do repouso e se move ao longo da estrada em linha reta. Item A. Encontre a aceleração média para o intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. B. Calcule o instante quando a aceleração tem seu maior valor e o valor da aceleração nesse instante. C. Quando a aceleração é zero. D. Calcule o valor negativo máximo da aceleração e o instante em que ocorre. Então aqui está o gráfico com esse perfil. Primeira coisa que nós temos que fazer ao resolver problemas envolvendo gráficos é olhar para os eixos. Aqui eu tenho o eixo da velocidade, que é o eixo vertical, e o eixo dos tempos. Encontrar a aceleração média para o intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. A aceleração média é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo em que ocorre esta variação. Então vejamos. Para t igual a zero, a velocidade é zero, como está indicado aqui nesse pontinho vermelho. Para t igual a 6 segundos, a velocidade vale 8 metros por segundo. Então veja que no intervalo de 6 segundos eu tenho uma variação de velocidade, que eu vou chamar de ΔVx, igual a 8 metros por segundo. Então, o item A, a aceleração média no intervalo de 0 a 6 segundos, é ΔVx sobre ΔT, que é a velocidade no instante 6 menos a velocidade no instante 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 6 menos 0. A velocidade no instante 6 é 8, a velocidade no instante 0 é 0. Essa razão aqui é igual a 1,3 metros por segundo ao quadrado. Item B. Calcule o instante quando a aceleração tem seu maior valor e o valor da aceleração nesse instante. Aqui no caso, como ele se refere ao instante em que a aceleração tem seu maior valor, ele está se referindo à aceleração instantânea. Antes de continuar, de resolver o próximo item, vamos relembrar aqui algumas coisas importantes. A aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade no tempo. Ou seja, a aceleração é a derivada da função velocidade no tempo. Se você lembrar dos conceitos de cálculo, a derivada de uma função em relação a uma variável independente, ela tem uma interpretação geométrica. Ela representa o coeficiente angular de uma reta que tangencia o gráfico da função num determinado ponto. Então, por exemplo, se você tem aqui, vamos considerar aqui que eu tenha xy e tenho aqui uma função y igual a f de x, que tem esse perfil gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse ponto bem aqui no gráfico, cujo valor é um certo x0 e o valor da função é um certo f de x0, a derivada de f de x em relação a x no ponto x igual a x0, ela representa o coeficiente angular de uma reta que tangencia esse gráfico nesse ponto de coordenada x igual a x0. O que significa esse coeficiente angular? Se você traçar uma reta aqui paralela ao eixo x e chamar esse ângulo aqui de θ, esse valor encontrado no cálculo desta derivada da função no ponto x igual a x0 representa o valor da tangente de θ, cujo coeficiente angular a gente pode representar, por exemplo, por m de x0, ou seja, o valor do coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto x igual a x0. Veja que à medida que eu caminho pelo gráfico, essa reta tangente ela vai mudando as inclinações. E aí essas inclinações estão, de certa forma, associadas à variação da função. Então veja que existe uma relação entre a derivada de uma função e o coeficiente angular.
Como a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, então isso quer dizer que a partir da inclinação ou das inclinações de retas que tangenciam o gráfico da velocidade em pontos distintos do gráfico, me dá de certa forma a informação a respeito da aceleração. Veja que aqui eu tenho o meu perfil de gráfico, e é claro que para pontos distintos eu vou ter retas que tangenciam o gráfico com com diferentes perfis. Então, por exemplo, essa reta ela tangencia o gráfico no ponto t igual a 1 segundo. Veja que ela tem esta inclinação. Se eu pegar uma outra reta mais à frente, no instante t igual a 2 segundos, essa inclinação maior que a anterior. Mais à frente eu tenho uma reta e que a inclinação é ainda maior do que as duas anteriores. Veja que aqui, deste ponto para esse, a inclinação da reta que tangencia o gráfico começa a diminuir, e nesse pico, se nós traçarmos a tangente, essa reta não tem inclinação nenhuma. Então veja, a inclinação vai aumentando. Lembre-se que eu estou fazendo uma leitura do gráfico da velocidade em função do tempo, e esta inclinação, que de certa forma representa a taxa de variação da função velocidade próxima dos pontos onde elas estão sendo determinadas, essas inclinações estão associadas à aceleração. Então, por exemplo, a aceleração aqui nesse ponto é maior do que aqui nesse ponto. E nós vamos explorar isso mais à frente. Então veja, continuando aqui, percorrer o gráfico. Agora eu tenho a minha reta voltou a ficar inclinada, só que agora a gente diz que ela tem uma inclinação negativa. Se nós considerarmos o ângulo aqui entre essa reta e o eixo x, esse ângulo é maior do que 90, a reta terá um coeficiente angular negativo. Então, continuando, esta reta tem uma inclinação maior do que essa, maior em módulo do que a reta anterior. Continuo obtendo as retas, né, em pontos distintos do gráfico e chego a esta última aqui, cuja inclinação, mais ou menos no ponto aqui onde t é igual a 10, inclinação igual a zero. Então vejamos. No item B, calcule o instante quando a aceleração tem seu maior valor e o valor da aceleração nesse instante. Eu vou procurar uma região do gráfico onde a reta tem maior inclinação. Então, se nós observarmos nessa região onde o gráfico é crescente, esta reta de vermelho é que apresenta a maior inclinação. Nós podemos aproximar a inclinação desta reta da seguinte maneira. Eu posso fazer uma aproximação mais ou menos aqui nesse ponto. Esta inclinação aqui pode ser dada por o valor deste segmento dividido por este aqui, ou seja, a tangente desse ângulo. Esse valor aqui vale 2 e esse valor aqui vale 1. Né? Aqui eu tenho 3, variação de 3 a 4. Então, o item B, isso ocorre no instante t igual a 3. Veja que na verdade ocorre praticamente no intervalo de 3 a 4. A reta mantém aproximadamente a mesma inclinação e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, que seria 6 menos 4, que é 2, 4 menos 3, que é 1, que é o intervalo de tempo, 2 metros por segundo ao quadrado. Positivo porque essa inclinação aqui é, de certa forma, chamada de inclinação positiva. Item C. Quando a aceleração é zero, se a inclinação desta reta está associada à aceleração, é claro que a aceleração vai ser zero nos pontos onde não há inclinação desta reta. Então, por exemplo, nesses dois pontos, em t igual a 6, esta reta não tem inclinação, então aqui a aceleração é zero, e podemos dizer que para t maior do que 10, a inclinação da reta também é zero. Quando a aceleração é zero, em t igual a 6 segundos, e t maior do que 10 segundos. Item D. Calcule o valor negativo máximo da aceleração e o instante em que ocorre. O valor negativo ocorre a partir deste ponto, onde a velocidade está diminuindo. Então, a taxa de variação da velocidade é negativa. Veja que eu tenho diferentes inclinações, como já foi traçado aqui, e
A grosso modo, posso dizer que a maior inclinação negativa é essa reta aqui, destacada aí de azul. Eu posso aproximar a inclinação desta reta, basicamente traçando aqui um segundo triângulozinho e calcular a tangente desse ângulo. Esse ponto aqui é aproximadamente 7, este ponto aqui é aproximadamente 5, e isso ocorre no intervalo também de 8 a 9, ou seja, no intervalo de 1 segundo. 7, na verdade eu vou pegar o valor final, já que o tempo cresce da esquerda para a direita, o valor final menos o valor inicial, ou seja, 5 menos 7, que é menos 2, dividido por 9 menos 8, que é 1. No item D, a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. E podemos dizer que isso ocorre a partir do instante t igual a 8 segundos.